Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto base de nossa mensagem, sobre o qual nós vamos meditar neste momento, é o texto de Mateus 10, 21 a 33, que acabamos de acompanhar. E o tema que eu escolhi é: perseveremos confessando o nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto de hoje ele está inserido num texto muito maior. Jesus nos traz vários e vários ensinamentos, quando ele começa enviando os 12 discípulos para falarem do Evangelho, para prepararem o caminho de Jesus, ali onde eles estavam. Hoje, Jesus também delega essa tarefa para cada um de nós, para todos os cristãos. Ele nos envia ali onde nós estamos, para nós evangelizarmos, falando, testemunhando, vivendo o Evangelho, mostrando como foi e como é importante o que aconteceu conosco através do Evangelho. Nós, de criaturas, fomos feitos filhos amados de Deus. Jesus, ele não esconde os problemas que acontecerão. E no texto de hoje ele deixa bem claro a questão das dificuldades e das perseguições que ocorrerão com todos os cristãos, iniciando lá com os discípulos, como foi. Ele fala de todos os perigos. E ele fala que as dificuldades acontecerão e iniciarão na própria casa. Ele fala de perseguição, de morte entre a própria família. Muitas são as zombarias, muitas vezes somos ridicularizados dentro da própria família por aqueles que não são cristãos. Sabemos que hoje em dia, ainda nos países comunistas como China e Coreia do Norte, existe muita perseguição e aqueles familiares que entregam os seus familiares por serem cristãos para ser presos, recebem até promoção no seu emprego, e assim também é em vários e vários países muçulmanos. Muitos continuam sendo assassinados e torturados por causa da sua fé em Cristo, como Cristo preveniu no texto de hoje. Nada disso é novidade. Mas segundo a organização Portas Abertas, que faz um relatório diário das perseguições e das mortes aos cristãos no mundo inteiro, nesses últimos 50 anos, aumentou muito o número de cristãos perseguidos e assassinados. Precisamos orar muito pelos nossos irmãos lá de fora. Precisamos orar muito pelo nosso cristianismo, pela nossa igreja, também aqui no país. No versículo 22, Jesus fala da recompensa. Ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. No texto, Jesus fala da sua própria situação de ter sido caluniado, de ter sido difamado, inclusive acusado de ser Beelzebul, e ele diz: se fizeram isso com o mestre, com os discípulos não será diferente. Mas então ele diz que a verdade, mesmo assim, de maneira nenhuma permanecerá oculta. Ela continuará sempre a ser revelada. Porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela é para todas as pessoas, de todos os tempos. Enquanto houver mundo, o Evangelho da salvação estará sendo anunciado. E é o próprio Espírito Santo que está à frente desta anunciação e da própria conversão. E, na verdade, esse é o motivo por que Deus ainda não destruiu esse mundo. Ele quer que todos os seres humanos conheçam a mensagem da salvação, porque Ele gostaria que todos crescem e que todos fossem salvos. E também, aqueles que não querem crer, eles não terão desculpas de dizer: eu não sabia, ou eu nunca ouvi falar. Infelizmente, a
A grande maioria das pessoas não crê. A grande maioria das pessoas do nosso mundo ainda acha que o mundo é apenas isso aqui, é viver, comer, beber, se divertir, e não querem nem pensar no amanhã, querem fugir do assunto. Infelizmente, também entre muitos que se dizem cristãos, existe pouca firmeza de fé. Muitos ainda têm vergonha do que os outros pensam e não se preocupam muito com o que Deus pensa. No versículo 28, Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E nos versículos 32 e 33 ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus deixa bem claro que qualquer maldade que o ser humano pode fazer contra o cristão é só para o aqui e o agora. E isso é passageiro porque nós aqui estamos de passagem. Portanto, o que qualquer governo, qualquer poder ou qualquer pessoa pode fazer é machucar o nosso corpo, é até tirar os nossos bens, mas não pode matar nossa alma. Por isso precisamos cuidar bem da nossa alma. Precisamos sempre estar preocupados com a nossa eternidade, porque lá, quando estivermos salvos, a nossa alma novamente será juntada com o corpo que Deus vai reconstruir na ressurreição. E então seremos felizes e perfeitos para sempre, corpo e alma. A não ser aqueles que perecerão, como aqui Jesus diz: cuidado com aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. E esse é o próprio Deus, porque é Ele quem decretará o juízo conforme a escolha que fizeram aqueles que não quiseram crer. Portanto, devemos estar sempre vigilantes. A nossa salvação eterna depende exclusivamente de nossa fé e da nossa total entrega a Deus, do nosso compromisso de fé, todos os dias nessa vida com Deus, vivendo a fé, confessando a fé sem se importar com zombarias, com perseguições. Então sim, estaremos confirmados junto com Deus para toda a eternidade no céu. Acabamos de acompanhar a leitura do Salmo 91, onde o salmista fala das dificuldades, das perseguições, mas fala também da sua total confiança em Deus e da certeza da salvação. Acabamos de acompanhar o texto do Antigo Testamento, de Jeremias 20, onde o profeta reclama, lastima que está sendo perseguido, que está sendo torturado por causa da sua fé e lamenta essa situação, mas também mostra a sua total confiança e entrega a Deus. Exemplos a serem seguidos por cada um de nós. Aqueles que negam a fé, aqueles que têm vergonha de confessar Jesus e que se calam diante das zombarias, não são dignos dele. Ele não teve vergonha de enfrentar o mundo por nossa causa. Deixou a majestade divina para tornar-se um ser humano e vir sofrer e morrer em nosso lugar. Foi caluniado, ridicularizado, humilhado e morto por nós. Esbofeteado, cuspido, açoitado e crucificado por amor a cada um de nós. Não desistiu. Foi até o fim para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. Sim, quem tem vergonha deste amor realmente perecerá, porque fez a sua escolha. Perecerá no inferno, porque de Deus não se zomba.
Aquilo que o homem semear, ele colherá. E essa palavra perecer, usada aqui por Jesus, ela é muito forte e é conclusiva. Ela também foi usada lá em João 3,16, versículo que todos nós sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, cada um tem a oportunidade de fazer a sua escolha. A escolha mais importante da sua vida: vida eterna junto com Deus para sempre, ou morte eterna, perecendo no inferno. Com o teu viver, estás agradando a quem? Estás rumando para onde? Pense nisso. Concluo essa mensagem repetindo o tema que eu escolhi para hoje. Perseveremos confessando o nome de Jesus. Que assim seja. Amém.